Fundão eleitoral. Congresso aprova quase 5 bilhões de reais para bancar campanhas na eleição para prefeituras no ano que vem. Golpistas de 8 de janeiro vão mesmo passar o Natal na cadeia. Ho, ho, ho! Pesquisa mostra que 1 em cada 5 brasileiros teme brigas políticas no Natal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que está nos acompanhando agora ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje é sexta-feira, gente, sextamos, dia 22 de dezembro de 2023 e eu estou muito bem acompanhada nesse último ICL Notícias, segunda edição do ano, em estúdio, porque a gente continua com a nossa programação de plantão. Chico Sá, boa noite, meu querido, boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Gabi. Que bacana, encerrando aqui a saideira no estúdio. Continuamos em sua casa. Exatamente, a programação continua, mas que essa disposição aqui agora é só em 2024. Exatamente. Já estamos em ritmo de fim de ano aqui no ICL. Só 8 de janeiro, né, que voltamos para o trabalho no estúdio. 100% no estúdio, com toda a equipe, só no dia 8 de janeiro. Com gás total. Com gás total. Cada um voltando da sua praia, da sua montanha. Agora, ó, no Brasil, sempre entre o Natal e o Ano Novo, acontecem notícias, né? E aí a gente vai ter um esquema de plantão aqui, com as lives, né? Exatamente. Um esquema de plantão forte aqui entre o Natal e o Ano Novo também. É isso, ICL Notícias, primeira edição, segunda edição, continuam firme e forte, mas num outro esquema, a gente vai fazer cada um da sua casa. E a gente volta no dia 8 com força total. Agora, a gente ainda tem notícia nessa sexta-feira. Ah, sim. Olha, gente, o orçamento foi aprovado no Congresso, mas com um recorde de emendas parlamentares. A gente vai trazer os detalhes de tudo isso daqui a pouco, mas uns bons bilhõezinhos, né, Chico Sá, que os parlamentares abocanharam aí. Quase parlamentarismo disfarçado, né? Disfarçado não, descarado, Chico Sá. Eu digo porque não é oficial, não está na lei, né? Está na Constituição. Não está na Constituição, mas deram um jeito de virar parlamentarismo. Valor recorde. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes a respeito disso, mas já adianto, vai ter corte no Farmácia Popular, no FIES também, para bancar as emendas, essas emendas que eu disse agora. Agradeça ao seu deputado preferido. Perfeito, é isso. Especialmente os deputados do Centrão, né? Especialmente os deputados do Centrão. Mas a gente vai falar também, vai fazer uma espécie de balanço de como foi para o governo Lula, para a gente chegar até aqui, né, Rodrigo? Exato. Eu acho que apesar dos problemas, e a Gabi acabou de apresentar né, essa dificuldade com o Congresso, a gente termina 2023, no meu entendimento, e de muitas outras pessoas também, mas no meu entendimento, terminamos um pouco melhor do que começamos o ano, até porque começamos com um golpe, né, uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. Teve aquela esperança toda com a posse do Lula e depois, o 8 de janeiro, golpe, o bolsonarismo ameaçando, acampamentos na porta de quartéis, isso tudo, se dissolveu. Sim. Então eu queria aproveitar esse último programa antes do Natal e do nosso plantão de notícias entre o Natal e o Ano Novo para fazer uma espécie de balanço e depois a gente tocar, nós vamos voltar para as notícias do dia. Boa, Rodrigo. Então eu vou pedir licença para subir aqui até o nosso telão e fazer esse balanço. Bem, o governo Lula fez a leitura da correlação de forças que veio da eleição, uma vitória, vocês se lembram, né, com menos de 2 pontos percentuais de diferença, e não foi só isso. Ele ganhou por pouco e o Lula fez a leitura também do Congresso com o qual ele tinha que lidar. Na Câmara e no Senado, muitos bolsonaristas e uma bancada grande do chamado Centrão. A partir dessa leitura, o Lula aceitou fazer o jogo das concessões para o Centrão e para o mercado financeiro, dos dois campos. A gente não pode ter dúvida em relação a isso. Bom, era uma chapa de frente ampla, então já se sabia que não seria um governo de esquerda, nem de centro-esquerda nesse primeiro ano. Foi um governo de frente democrática, a leitura, do meu ponto de vista, correta do Lula. Então ele
concedeu, fez muitas concessões, abriu espaço nos ministérios, de maneira, a gente pode dizer, até exagerada, porque alguns ministros que não entregam de volta votos no Congresso, né? Então cedeu para o União Brasil, para os republicanos, para o PP, partidos de direita mesmo, para tentar dar alguma governabilidade e atrair os votos que ele precisava no Congresso. Então essa foi a tática do Lula, concessão, concessão, mas não abriu mão de 2 pontos, e era aí que eu queria chegar. Para mim, essa é a leitura central. Não é que ele concedeu só para sobreviver. Quando você é bom político, você faz a leitura e olha, bom, não está fácil para mim, eu vou fazer a concessão, mas aqui eu passo uma risca no chão, e disso aqui eu não abro mão. Quais foram os 2 pontos que o Lula não cedeu? Desidratar o bolsonarismo via judiciário. Esse é o ponto número 1. Desidratar, enfraquecer, numa espécie de aliança informal com o Supremo Tribunal Federal. Então, ponto 1, desidratar o bolsonarismo. Esse foi um dos focos do Lula nesse primeiro ano. Ponto número 2, estabilizar a economia. Nesses 2 pontos, no meu entendimento, o Lula avançou. Terminou o ano melhor do que nós começamos. Se o objetivo era estabilizar a economia e deixar o bolsonarismo mais fraco, o Lula sai vitorioso ao fim de 2023. E, para mim, a gente tem 2 momentos, agora, em dezembro, que simbolizam esses 2 pontos dos quais eu acabei de falar. Primeiro, em relação a enfraquecer e desidratar o bolsonarismo via judiciário, a nomeação vitoriosa do Flávio Dino. A nomeação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Foi aprovada por margem estreita, verdade, por 6 votos só acima do que precisava. O Lula suou a camisa, apostou tudo, cedeu, concedeu em muita coisa, mas disso aqui ele não abria a mão. Por quê? Porque o Flávio Dino vai ajudar a fortalecer essa bancada no Supremo, que já tem Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, tem o Zanin mais discreto, que o Lula acabou de indicar, mas que também não cede ao bolsonarismo nas questões de política, e outros ministros ali do Supremo Tribunal Federal. Então, dezembro, o ano termina, o primeiro dos pontos, o objetivo é enfraquecer o bolsonarismo e enfrentá-lo via judiciário, está aqui, colhe uma vitória. Não importa que tenha sido por 6 votos de diferença, podia ganhar o jogo de 1-0 e ganhou. Está lá o Flávio Dino. A Gabi, a gente acabou de trazer aqui na abertura, que os bolsonaristas do 8 de janeiro vão passar o Natal presos, não vai ter indulto, não tem arrego. Em relação a isso, o governo foi firme. E ele não está fazendo diretamente, ele está fazendo uma aliança. É através do judiciário que isso está acontecendo. Mas tem o dedo, a mão do Lula. Ou ele não acabou de jantar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para selar essa aliança, né, Chico? É ali na casa do ministro Barroso. Então, o Lula colhe uma vitória nesse primeiro dos pontos que eu disse. Ele não abre mão. Nomeação do Dino. Imagem simbólica. O segundo ponto, a economia. Estabilização da economia. Aí também tem uma outra imagem simbólica desse mês de dezembro e desta semana. O Lula foi ao Congresso Nacional e participou da sessão de promulgação da reforma tributária, que era um pedido, uma reivindicação antiga do setor empresarial no Brasil. E essa foto, para mim, simboliza esse segundo ponto. Estabilização da economia, apostando tudo na negociação. Então, aqui você tem Lula, Poder Executivo, Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara. O presidente da República ia ao Congresso, não é muito comum isso, né, essa foto, é só em momentos especiais que isso acontece. O Lula quis tirar essa fotografia para selar o final deste ano e mostrar, olha aqui, ó, eu disse que eu ia apostar em uma economia estável através de negociação, não é baixando decreto, fazendo bagunça, fazendo loucura, estabilidade e previsibilidade. O Lula falou disso muito na campanha eleitoral. O país precisa de previsibilidade, precisa disso na saúde, saber que vai ter vacina, na economia, nas regras da política, e aqui na economia ele está entregando o que prometeu. Ah, não é a reforma tributária ideal, mas é a reforma tributária possível com esse Congresso, que é um Congresso de direita. Portanto, o Lula colhe uma outra vitória. Por isso que eu digo que o ano termina para o governo
no meu ponto de vista, melhor do que começou. Isso nem aparece nas pesquisas. As pesquisas desta semana, com o balanço, mostram que o país está relativamente dividido, com uma vantagem para o Lula, né? Ele tem mais aprovação do que desaprovação, não é nada estrondoso. O bolsonarismo continua forte, tem quase 40% do país, mas do ponto de vista institucional, o Lula se fortaleceu. E o Bolsonaro está aqui, ó. O Bolsonaro se enfraqueceu. Então, nós temos imagens simbólicas dessas vitórias do Lula, vitórias que eu considero notáveis. E, enquanto ele se fortalece, o bolsonarismo se enfraquece. Há uma sequência de brigas entre os bolsonaristas. A gente pode olhar aí o episódio do Dino. O Dino mexe com os instintos primitivos da direita. Vocês viram o que os bolsonaristas fizeram com o Moro, porque ele foi lá cumprimentar o Flávio Dino. A direita toda dividida. Moro, traidor, isso aí circulou nas redes, né? Então, Moro, traidor. Depois o Mourão, imagina, foi vice-presidente general, batendo boca. A gente também já mostrou aqui. Aqui é braço. Aqui é braço, disse o Moro. É bem no estilo bolsonarista, mas é briga entre eles. Não estão precisando nem brigar com a esquerda ou com os setores democráticos. Estão brigando entre eles. Isso é sintoma de crise. O Bolsonaro inelegível e eles estão divididos. Falta uma liderança. Eles estão olhando assim, pô, se não é o Bolsonaro, então quem é que vai nos liderar? Eles têm força social, mas está faltando articulação e uma liderança que possa ocupar esse lugar de um Bolsonaro inelegível. Eu considero, portanto, que o Lula colheu vitórias, mas eu vou chegar mais na frente. Isso aqui não é um editorial para fazer oba-oba. Não vamos falar que está tudo bem, não. Já vou chegar lá. Mas eu considero que é uma tática vitoriosa do Lula até aqui, ainda mais se a gente comparar com os nossos vizinhos, o que está acontecendo no nosso entorno. Olhem para o Chile. O Boric foi eleito no Chile, muita esperança, novidade, uma nova esquerda, uma nova Constituição. E eles não conseguiram aprovar a Constituição, foram 2 tentativas. A primeira, um projeto progressista, bem com a cara desses setores que elegeram o Boric. Não passou. Depois tentaram de novo e aí saiu um texto mais conservador. Também não passou. O Boric está governando com a Constituição da época do Pinochet. Se tiver eleição no Chile, ganha a extrema-direita hoje. Então, olha a situação do Chile. A situação da Colômbia, Gustavo Petro também eleito com muita esperança e tal, não está com uma situação tão complicada como a do Boric, mas também a popularidade caiu. Está sendo confrontado, está em minoria no Congresso, tem uma direita muito dura lá na Colômbia e o Petro não está em boa situação. Bom, a Venezuela com o Maduro vive uma crise, uma ameaça até de guerra, de invasão da Guiana, a disputa territorial. E na Venezuela essa instabilidade já vem de muitos anos. Então, se a gente comparar com as principais economias aqui da América do Sul, eu falei do Chile, falei da Colômbia, falei da Venezuela, e o caso mais preocupante para nós é a Argentina, que acabou de eleger o Milei, candidato de extrema-direita, que a imprensa apresenta como libertário ou ultraliberal, e ele fez 2 coisas preocupantes, né? Baixou um pacotaço. No conteúdo é preocupante, porque acaba com proteção para quem precisa alugar casa, fica muito mais fácil despejar as pessoas, muda as regras trabalhistas, é mais fácil você demitir, privatizar tudo, desmontar o Estado. Ele propõe um desmonte do Estado argentino. Então, no conteúdo é gravíssimo, agora aí também na forma. É um decretaço. Ele decretou de cima para baixo. E essa cena aqui, que eu até no ICL Notícias primeira edição falei, parece uma cena da família Addams, né? Se você olhar isso aqui, parece o cartaz da família Addams. Tem uma coreografia aqui sinistra. É meio uma imagem de missa de 7º dia também, né? Parece também. Tá todo mundo não é? Todo mundo ali meio de luto, uma coisa. Olha triste. A cara deles. Olha aí. Olha lá. Não, compara. Isso aí. Estalar os dedinhos. Olha aqui, tem uma coreografia de família Addams aqui. Total. Então o Milei anuncia, isso aqui não é foto, tá? Ele está falando. É que eles ficam parados, é esquisito, né? É uma estética da esquisitice, da bizarrice. Total. É bizarro, né? O Milei é um governo da bizarrice. E aí, na forma também é grave, porque ele baixou isso aqui numa sequência de decretos, sem mandar para o Congresso, numa canetada. E ainda diz, quem for protestar na rua, eu mando prender, eu boto a polícia, boto o exército, quem trancar rua, fizer piquete e tal, eu boto o exército, eu prendo.
é um clima de terror. Eu estava ouvindo nas estações de trem lá em Buenos Aires e nas cidades no entorno de Buenos Aires, nos alto-falantes eles avisam, se você participar de manifestação, veja bem, sabe, é um clima de ameaça para tentar barrar as manifestações. Então, esse é o quadro na Argentina, de desmonte do Estado e de um presidente que não respeita a independência dos poderes e tal, e a própria Constituição. Em função disso, muitas manifestações. A gente aqui vem mostrando no ICL Notícias, o nosso público acompanha muito isso. Buenos Aires teve manifestação até de madrugada para protestar contra esse pacote. E isso se expandiu para outras cidades lá da Argentina. Córdoba, Bariloche, até cidade turística, Rosário, Salta, até na Patagônia, que é uma área menos povoada, mas importante também. Então, pelo país todo, protestos e um clima de instabilidade. Isso aqui é Buenos Aires, nessa manifestação noturna que foi em frente ao Congresso, ao prédio do Congresso lá em Buenos Aires. Então, quando a gente olha para os vizinhos, olha aqui para a Argentina, é preocupante pelo modelo que o Milei está propondo e pela forma. Compara com Lula, que vai no Congresso, negocia com a direita, senta com o Lira, senta com o Pacheco, faz negociação e diz isso. O Lula no discurso falou, isso aqui não estou fazendo assim um favor. Na democracia tem que ser assim. Compara a situação da Argentina com o Brasil. O Brasil tem a institucionalidade funcionando de forma bastante razoável. Então, na comparação com tudo isso que a gente vê aqui na América do Sul, 2023 termina no Brasil melhor do que começou. A gente começou com tumulto, com golpe de Estado, com ameaça, com o rescaldo do bolsonarismo, com o pessoal rezando pro pneu no meio da rua. Essa cena aqui, a gente não vai poder esquecer isso. Jamais. Com quebra-quebra, com os poderes, com os prédios invadidos em Brasília, com um acampamento na porta de quartel. Olha aí, rezando, eles acreditavam que o Alexandre de Moraes ia ser cassado, que ia ter um golpe de Estado. Olha isso, gente, parece um hospício. E era, né, um certo hospício político. Então, 2023 termina com a direita dividida e brigando, um acusando o outro de traidor, com o Bolsonaro inelegível, com o STF mais forte, com um ministro como Flávio Dino para se somar a esta bancada para fazer a contenção à extrema-direita, com a Bolsa de Valores batendo recorde e diziam que o Lula ia transformar o Brasil numa Venezuela. Acabou, inclusive, hoje o prazo que o Paulo Guedes deu para o Brasil virar uma Argentina. Então, em 6 meses o Brasil virou Argentina, em 1 ano virou Argentina, em 6 meses virou Venezuela. Era o que ele dizia. Então, a Bolsa bateu recorde e o desemprego está em queda. Bom, agora eu vou chegar no ponto. Então, isso aqui é o balanço de 2023. Quer dizer, então, que está tudo uma maravilha. Está resolvido o jogo no Brasil, o Lula estabilizou o país, vamos para frente. Não é bem assim. E aí, Chico, eu vou pedir aqui a ajuda de um grande analista, um jornalista com o qual você trabalhou, eu também trabalhei, o André Singer, e publicou esta semana um artigo. E olha, ele é do campo do Lula, ele foi inclusive porta-voz do Lula lá no primeiro mandato. Então, ele é uma pessoa que, apesar de ter participado de governo, ele mantém o senso crítico. Hoje ele é professor na USP, escreveu um livro importantíssimo para entender o que é o lulismo, né? Como o André Singer chamou. E escreveu um artigo esta semana, nós vamos trazer aqui para a tela. Ele é um artigo em que ele escreveu junto com o Fernando Rugitsky, né? Os dois analistas publicaram no site A Terra é Redonda. Governo Lula, ano 1. Então é um balanço, fizeram justamente o balanço desse primeiro ano do governo Lula. O André Singer ficou conhecido porque ele chama o lulismo, ele fala que é o reformismo fraco nos primeiros mandatos, porque ele disse que era um reformismo que não ia para o confronto, que ia fazendo concessões para a burguesia e nas brechas melhorando a vida dos de baixo. Assim ele define os primeiros mandatos. Mas o que o André Singer está publicando nesse artigo? Ele diz, bom, o lulismo era isso, um reformismo fraco, lá no começo, nos primeiros mandatos. Agora a situação é outra. Agora, além de ser um reformismo fraco, ele diz, a melodia é mais ou menos a mesma. Ele fala assim, ó, o presidente decidiu entoar a melodia clássica. A melodia clássica é isso, concessões para a burguesia, para nas brechas você melhorar um pouco a vida do povo. No entanto, tem uma diferença. Qual é a diferença? O tema da música, né, essa música, esse andamento do lulismo, está num andamento lentíssimo, tornando duvidosos os movimentos previstos para os períodos eleitorais de 2024 e 2026. Por que o André Singer está dizendo isso?
A economia cresceu razoavelmente bem, 3%, mas ele entende, ele e o Rugitsky, que escreve junto com ele, que ainda há as sobras do período eleitoral em que o Bolsonaro despejou dinheiro. Lembra que o Bolsonaro despejou a ajuda emergencial? Abriu a Caixa Econômica Federal. Abriu, né? E teve uma safra agrícola também forte. Tudo isso ajudou. É claro que ajudou também ter uma boa gestão, ter um presidente estabilizado, um ministro com a cabeça no lugar como o Haddad. O André Singer não está dizendo que foi sorte do Lula, não é isso. O que ele está dizendo é, o Lula trabalha nesse diapasão de concessões em cima e brechas para o povo embaixo, só que nesse terceiro mandato, isso está acontecendo num ritmo mais lento. E o preocupante, aí eu volto para o artigo, né? O preocupante, aqui a sequência, é que, vamos para a página seguinte, o Lula delegou ao Fernando Haddad o papel de fazer essas concessões. Então está muito claro que no governo, é o Haddad que faz essas concessões exigidas pelo capital, portanto, reservando ao próprio presidente o papel de buscar as brechas por onde precisam passar as necessidades do povo. E aonde que está o problema na leitura deles aqui? No tal do arcabouço fiscal, que a gente ainda não sentiu. O arcabouço fiscal nós vamos sentir em 2024. Vamos para a página seguinte do artigo. É um artigo que vale a pena ler, eu destaquei só alguns pontos ainda, né? Então, aqui eles estão falando que o Lula conseguiu ir destravando a economia. Vamos mais adiante, no começo do mandato, está aqui, ó. O central, contudo, é que a pressão dos capitalistas foi atendida no chamado arcabouço fiscal lançado no fim de março. Revelou-se, então, um plano que, na prática, colocava o reformismo fraco em marcha lenta. Então, você imagina, já é um reformismo que não é de confronto, como era o do Hugo Chávez na Venezuela. O Lula nunca foi do confronto. Mas, além de ser um reformismo fraco, ele agora acontece em marcha lenta, porque tem um arcabouço fiscal. Você está manietado. O arcabouço fiscal você tem que cumprir uma série de regras para ficar com o déficit fiscal zero. Vamos adiante mais um pouquinho no artigo. Estou fazendo um resumo, tá, gente? Vale a pena ir lá ler, porque aqui a gente não vai fazer a leitura completa, né? Aí explicam aqui o Rugitsky e o André Singer. Por que eles consideram que o arcabouço fiscal quase que paralisa a economia? Porque ele estabelece um limite de 2,5% de aumento para os gastos públicos. Quer dizer, mesmo que a economia cresça mais e que a arrecadação aumente mais, o arcabouço cria uma limitação. Um teto, né? É melhor do que aquele teto de gastos absurdo da época do Temer e que o Bolsonaro também utilizou. É menos ruim, mas ainda assim cria uma amarra. Mesmo que a economia dê uma recuperada, e ela está se recuperando, você achata, você não permite uma aceleração, como aconteceu nos primeiros mandatos do Lula, que ele fez um primeiro ano de ajuste e depois a economia começou a rodar, porque colocou dinheiro em circulação, Bolsa Família, etc. Então, ainda que consiga obter receitas de taxações inéditas, de modo a abrir espaço para elevar as despesas, ou seja, mesmo que ele arrecade mais e, portanto, poderia gastar mais, a barreira colocada representa um freio que não existia nas experiências lulistas anteriores. Ele está chamando a atenção para que o arcabouço fiscal crie uma trava que não existia nos mandatos anteriores do Lula. Vamos adiante. Vamos adiante aqui na nossa leitura. Bom, quais são os reflexos políticos disso? Seria plausível argumentar que o crescimento de 3% que está acontecendo nesse ano de 2023 contraria essa ideia. Pô, ele está, na verdade, fazendo aqui, será que eu estou certo, né? Em dizer que está indo num ritmo lento, afinal está crescendo 3%, está bom. Aí eles lembram, o problema é que não estamos vivendo ainda sob os efeitos restritivos do arcabouço. A gente vai sentir em 2024. Então eles estão levantando aí a lebre. O Brasil cresce 3% em 23 e em 24, se crescer 1%, se travar. É o alerta que eles estão fazendo. E é um ano eleitoral, tem eleição municipal. Vamos mais adiante um pouquinho? Por favor, aqui, ó. A relativa estabilidade na aprovação governamental até aqui será agora confrontada com a economia em desaceleração. Então, o Lula consegue terminar o primeiro ano com uma aprovação maior do que a desaprovação. Não é estrondoso, mas é um saldo positivo, né, Chico, Gabi? Mas 2024 começa com esse arcabouço fiscal que pode travar a economia. Vamos adiante. Neste cenário, ele tenta fazer a leitura do que pode acontecer nas eleições municipais. Nós temos eleição. Os dois autores, o Singer e o Rugitsky,
falam assim, São Paulo tem sempre um peso grande nas eleições municipais e aqui o Boulos tem chance de ganhar. A economia vai jogar um peso decisivo. Pode fazer a diferença com a turma do meio, que em São Paulo tem hora que vai para a direita e tem hora que vai para a esquerda. Já elegeu Erundina, Marta, Haddad. Então, São Paulo, e na última eleição, o Lula ganhou na capital, né, Gabi? O Haddad também ganhou para governador na capital. Exato. Então, não é impossível o Boulos estar bem nas pesquisas e até ganhar a eleição, mas precisa de um empurrão da economia. E por isso que ele está chamando a atenção. Se a economia entrar em desaceleração e vier uma sensação de mal-estar, isso pode impactar de maneira muito ruim em 2024. Isso chama atenção, né, Rodrigo? Porque o PT não conseguiu eleger em 2020 nenhuma capital. Nenhuma. E a esquerda se saiu muito mal, né? Mas o PT disputa aquela eleição com o maior índice de antipetismo imperando em 2020, você no fala. país. Imperando no Jornal Nacional, na mídia, nas conversas, no jantar das famílias. Aquela hora é uma hora de maior antipetismo da história. Sem dúvida. Então é um dado a considerar. É uma performance fraca, né? Nenhuma capital. E o PT elegeu, assim, a prefeita de Juiz de Fora, de Contagem, algumas cidades médias, mas nenhuma capital. E agora está abrindo mão de disputar, por exemplo, em São Paulo, para o Boulos é que vai, pelo PSOL, em aliança com o PT. No Rio, deve apoiar o PAS para tentar derrotar o bolsonarismo, né? Em Porto Alegre, em Belo Horizonte, talvez tenha candidatura própria. Em Salvador, talvez faça aliança. Então, tem um quadro complexo aí. Mas esse artigo chama a atenção para isso, que o que ele chama de cadência arrastada do lulismo de terceira geração poderá comprometer 2024. E se comprometer 2024, você cria uma expectativa ruim também para 2026, que seria a sucessão. É claro que ele está colocando aqui o problema antes dele acontecer. Hoje nós não estamos vivendo isso, mas um analista de qualidade faz isso, né, Chico? Não fica na empolgação, porque quando eu abri aqui e fiz o balanço do ano, todo mundo, então a vida está ganha. O que esse artigo está dizendo é a vida não está ganha. Né? Que o freio está um pouco puxado em relação à economia. Agora, eu acho que ele desconsidera umas coisas importantes, assim, que você pegar um economista, aí tem que ser um economista, no caso, ele faz uma análise política, né? E tal. Pegue, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é muito desconsiderado nas avaliações. Verdade. O Bolsa Família alcançou 21 milhões de famílias. Nunca tinha alcançado esse dado. Chegou a um patamar, uma renda média de 680 e poucos reais. É lei, é obrigatório, não é um Auxílio Brasil que vai ficar meia hora e vai sumir na economia. Então, o reflexo disso, pegue o dinheiro que está entrando no BNDES via BRICS, que está vindo quase completamente para São Paulo, por conta, inclusive, da eleição. Então, tem umas coisas que não são invisíveis na economia, mas são invisíveis no noticiário. Verdade. Não, Chico, brilhante isso que você está falando. São desconsiderados. Esse efeito Bolsa Família vai ter um efeito na eleição, talvez como nunca. E o Bolsa Família, Gabi, dessa vez, porque o André Singer e o Rugitsky estão fazendo assim, olha, tinha Bolsa Família, tinha esses programas sociais lá nos outros mandatos, e aí o Lula jogou com essas duas, né? Concessões em cima e brechas embaixo. O Bolsa Família dessa vez está muito mais forte do que estava lá na primeira mandata. Acho que deve hoje 10 vezes mais. É muito maior, assim, o volume, né? Hoje é metade de um salário mínimo. E a lei, ninguém vai tirar esse valor, sabe? Ninguém vai tirar esse valor, ninguém vai tirar família. É transitório. Não é transitório, não é, teve uma pandemia, agora vamos dar um auxílio. Exatamente. Está integrado. Tem esse programa de empréstimo para estudantes do ensino médio. O Desenrola também é importante. Mas está dentro da análise do André, que é muito importante, que ele fala o Lula trabalhando numa linha de garantir esse lulismo, inclusive com o Bolsa Família mais forte, e o Haddad trabalhando ali para deixar o cenário bonitão para o mercado. Para o mercado. E aí os juros podem cair, porque os juros estão caindo, e aí, teoricamente, a elite privada vai tirar o dinheiro do banco e botar em investimento em 2024. Então, eu acho assim, é um alerta que ele traz, mas eu concordo, assim, eu ia justamente chegar nesse ponto, eu ia dizer isso, que o Lula joga muito com... Não é que ele joga, ele lê muito na frente dos outros. Isso, quando ele fala botar o pobre no orçamento, normalmente, porque a elite brasileira desconsidera, acha que Bolsa Família, como diziam, né, o PSDB dizia, isso aí é esmola. Rapaz, mesmo que você não concorde do ponto de vista político, economicamente, eu fui ao interior do Nordeste naquele período, o interior de Minas também, a dinamização econômica era gigantesca. O comerciante
O pequeno comerciante, o dono de mercado no interior do Nordeste de Minas, agradecia muito o Bolsa Família. Não é por uma questão só humanitária, é por uma questão econômica, porque botava dinheiro em circulação e está botando mais aí, como o Chico. Rodrigo, tem alguns lugares do Brasil, o lugar de onde eu vim, por exemplo, no Cariri, em Santana do Cariri, um município que eu passei toda a minha infância, tem uns tios que são comerciantes, tem bodega, dão feira, são feirantes, etc. Eles leem isso praticamente como uma invenção do capitalismo em alguns municípios, em algumas regiões rurais. Eu não tinha dinheiro circulando. Você tinha um escambo. Então, o Lula... Acham que é comunista, na verdade, ele inventou o capitalismo em alguns lugares do Brasil. Dinamizou esse capitalismo. Né? Então, tem uns efeitos que, às vezes, a USP não entende. Pode ser. Às vezes passa despercebido, porque o Brasilzão real, ele vai lá e desmente muita coisa, ou ele altera significativamente os números. Então, o próprio dinheiro desse ano da eleição, pode não ir para o PT, para a prefeitura do PT, mas vai para o mercado. Vai circular do mesmo jeito. Sem dúvida. Não vai via Lula, pode ir via Valdemar Costa Neto, mas ele vai impactar no PIB do mesmo jeito. Esse dinheiro pode ir vermelho ou azul, mas ele, na economia, o efeito no número final em dezembro vai ser o mesmo. Sim. Agora, a gente tem que ficar atento porque as previsões, em geral, são de que vai crescer um pouco menos em 2024. Agora, as previsões também erraram pra caramba. No começo deste ano, diziam que o Brasil ia crescer nem 1%, e está crescendo 3%. Então, as previsões agora são, vai crescer menos, vai reduzir, não é que vai andar para trás, vai crescer menos, em vez de 3%, 2024 pode crescer 2%. Pode ser que dê errado e que o Brasil cresça mais, vamos torcer para que funcione, porque melhora o bem-estar da população e nós estamos precisando disso, de sair do sufoco, porque o Lula também conseguiu gerar emprego nesse primeiro ano, diminuiu o desemprego, mas vamos falar a verdade, na base de uma precarização, são empregos com salário baixo, muitas vezes sem carteira assinada, né? Então, está recuperando, mas ainda precarizado. Então, o país precisa de 4 anos, 8 anos, se for possível, de recuperação naquele ritmo que a gente estava vivendo antes de 2016. Então, era mais para trazer esse balanço e tentar apontar um pouco para o futuro. Bom. Trazendo a voz de não é o André Singer e o Rugitsky, não são essa turma que fica torcendo assim, vai dar tudo errado. Não, o Lula só tem sorte, não sabe o que fala. Não é isso. Mas ele está apontando riscos, possibilidades, tentando desenhar cenários. E o Chico trouxe aqui um belíssimo complemento de algo que não estava no artigo, Chico. Mas eu acho excelente o artigo dele. Claro. Eu acho excelente. Talvez não batam no final, talvez não seja um reformismo tão lento, talvez não seja na conta final. Mas a escolha dele para analisar é perfeita. Não é? De como o mercado sequestra um pouco via Haddad o otimismo, o lulismo. Tem nesse embate. Um embate, inclusive, que está no drama que a imprensa faz muito de tentar jogar o Lula contra o Haddad. Sim, agora mesmo teve essa novela. Não teve aí que a Gleisi e o PT fizeram um documento criticando justamente o arcabouço fiscal, chamando de austericídio, né, que seria um suicídio. O PT critica, aí o Haddad... Então, o Lula, na verdade, ele joga com isso, né? Ele arbitra, deixa o Haddad, porque o Haddad também é Lula. Né? Claro, o Haddad faz o jogo correto. Claro. Aí, quando o mercado diz, não, mas o Lula não dá apoio para o Haddad. Como é que não dá apoio se ele é o ministro da Fazenda? Exatamente, então, claro. O Lula opera com essas duas variáveis e ele tenta chegar no meio do caminho, não assustar a elite financeira e os empresários e oferecer aqui os programas sociais para tirar o povo. Isso é habilidade, gente. Isso é jogo político. Ele libera, inclusive, o próprio PT para criticar o Haddad. Sim. Exatamente. O Lindenberg Farias da vida, o papel dele é ir para cima. Agora, tem um quadro que é preocupante, que é o quadro do Congresso Nacional. Acho que nós vamos até entrar nisso agora, Vamos entrar nisso agora, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui que o Rodrigo trouxe essa análise do André Singer. Você também deu uma luz, assim, Chico, para a gente analisar para uma outra perspectiva. Agora, o Congresso aprovou hoje o orçamento para 2024, então essa conversa é importantíssima. Essa aprovação vai para a sanção presidencial. E a gente teve alguns cortes importantes, né, no orçamento para áreas sociais do governo. E é essa que é a preocupação. Por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, teve um corte de aproximadamente 6 bilhões de reais.
e vai poder contar com mais ou menos 55 bilhões de reais. Cortou uns 10%, então. Exatamente, assim, exatamente. É um número significativo. É pesado, né? É importante, é um corte importante. Agora, esse texto, ele inflou o quê? Os valores previstos para o fundo eleitoral em 2024, quer dizer, um ano de eleições municipais. Então, essa conversa tem tudo a ver, vai ao encontro disso que foi aprovado agora no Congresso. O fundo vai ficar com 5 bilhões de reais. Esse valor, olha só, atenção, é equivalente ao da eleição presidencial do ano passado e quase o dobro do que a última campanha de prefeitos e vereadores. Então, é disso que a gente está falando. Chico, só para entender bem, porque a nossa manchete fala aqui do projeto com 53 bi em emendas parlamentares, é o que está na tela. São duas coisas, né, que foram aprovadas hoje, né? Exatamente. Uma coisa é o fundo eleitoral, que é aquele dinheiro que o Brasil... A gastança da eleição. A gastança da eleição, que os partidos recebem um fundo público proporcional às suas bancadas para gastar. Foi aprovado, é um valor o quê? É igual da eleição presidencial? É igual é muita coisa. Da eleição dinheiro, federal, porque nós estamos numa eleição municipal, então é assim, é um fundo gigantesco. E outra coisa é o orçamento e o corte do PAC e dinheiro que sai do PAC, ou seja, não é o governo federal que vai decidir e vai para a mão das emendas parlamentares. Isso. Por isso que a gente abriu o programa falando que era um parlamentarismo disfarçado, não é isso, Chico? Exatamente. Não, e o das emendas, aí sim a gente tem 53 bilhões de reais, um aumento de quase 16 bilhões em relação ao valor que foi proposto pelo governo federal. Então é muita coisa. É muito dinheiro, dinheiro que vai chegar até junho no cofre das prefeituras. E, óbvio, vai chegar nas prefeituras, o PL tem 100 deputados. Então, são 100 dutos de grana para essas prefeituras do PL. Então, isso vai ter um efeito na eleição significativo para a direita. Vai ter muita grana para gastar na eleição. E, olha, vai ter, para aprovar essas emendas, o que o Congresso teve que fazer? Cortar a verba do Farmácia Popular, que é algo que preocupa, do Vale Gás e também do FIES. Gente, a educação esse ano foi um ponto muito preocupante. Vamos chamar, Chico, o deputado, não o deputado, né? Vamos chamar o vídeo do deputado Lindbergh Farias, porque ele chegou a chamar o corte no PAC de golpe parlamentar. Ele falou isso ontem, mas acho que tem tudo a ver agora com esse resultado que a gente está vendo. Vamos assistir. Vamos lá. Quero pedir perdão para dizer que não vou dar uma de poliana aqui. O governo está querendo reduzir danos, mas o que está acontecendo aqui é um golpe parlamentar contra o executivo. Estão, na prática, querendo implantar o semipresidencialismo de fato. Para fazerem isso, os senhores têm que fazer um plebiscito, têm que fazer uma PEC depois. Concretamente, eu já falei isso para o meu amigo, o relator Danilo Fortes, nós estamos num sistema presidencialista. Lula foi eleito como presidente da República com um programa. Ele falava do PAC. O que os senhores fizeram aqui essa semana foi tirar 17 bilhões do Executivo, num orçamento já apertado, porque todo mundo sabe, é déficit zero. Tiraram 17 milhões do Executivo da mão grande. Quando a gente fala de déficit zero, é isso, né, gente? Total. Não, ele acertou em cheio. Talvez a gente gastou tanta palavra golpe nos últimos tempos no Brasil que não queira usar de novo agora. Mas foi um golpe, é um golpe parlamentar. Você sai daquela imagem que você mostrou, Rodrigo, de harmonia entre os poderes, do Pacheco, do Lira e do Lula ali, e você cai nessa arapuca aí que armaram logo. A foto ainda estava quente ali, a foto estava quente ali no mural da democracia e os caras vêm com essa porradaria no dia seguinte, praticamente, né? E estão fazendo isso, na verdade, vamos relembrar que isso começou ainda no governo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi abrindo mão de administrar e foi entregando fatias do orçamento, foi terceirizando, né, uma parte da administração dos recursos para o Arthur Lira, né? Daí vem o poder também do Lira. Ele foi arrancando cada vez mais, lembram do orçamento secreto? Das emendas que vinham do relator, não precisava nem dizer para onde era, né? Que era então, gravíssimo, né? Porque isso sempre existiu no período democrático no Brasil. Um pedaço pequeno do orçamento, os deputados podem dizer, olha, eu gostaria de direcionar uma verba lá para asfaltar 10 quilômetros não sei aonde, lá no interior. Exato. Né? Ou construir uma escola não sei aonde, ou reformar uma escola e tal. Mas o que acontece é que ao longo dos últimos anos, e do Bolsonaro para cá isso ficou muito forte, eles foram
comendo pedaços cada vez maiores do orçamento para essas emendas parlamentares. Por isso que se diz, é quase um parlamentarismo disfarçado, porque vai tirando do Poder Executivo a prerrogativa de administrar os recursos. Executivo é quem executa e decide onde gastar, né? Exatamente. O Bolsonaro, ele abriu mão disso. Ele abriu mão de ter um governo com planejamento que executasse obras no Brasil inteiro, que pensasse a educação e levasse o dinheiro da educação, que pensasse na saúde e levasse o dinheiro da saúde. Ele abriu mão, entregou para o Arthur Lira. Ele não tinha saco também de governar. A verdade é essa, era um deputado ali que veio do baixo clero, saco nenhum para governar. Entregou para o Arthur Lira e isso significa que você esvazia o poder de planejamento do governo. Sim. Se o Lula imaginava tanto para a educação em tantos estados, isso ele perde muito nessa hora, né? Quem vai mandar é o deputado. E acontece assim, desvirtua tanto que essa semana eu estava lendo sobre emendas que foram para o Ceará. Peguei o Ceará, óbvio que é o meu estado natal e etc. O distúrbio é tão grande e desmantela, bagunça o planejamento de um país, ao ponto que tem prefeitura que não recebe nada. Tinha 10 prefeituras no Ceará que não recebiam emenda nenhuma, porque não são grandes coisas eleitoralmente, porque não tem deputado na área. Então, simplesmente ficam os desertos de verbas no país, porque não tem um deputado bom naquela área lá, que cuide da população, porque o deputado não conseguiu os votos dele lá. Então, você desmantela o planejamento do país. Claro, o país não pode ser feito na base desse varejinho, né, Gabi? Porque quando você tem administração central, é para isso, você fazer priorização, onde precisa mais, você gasta mais. Agora, aqui, dessa forma, você entregando para os deputados, cada um cuida do seu quadradinho, sem uma visão de todo, né? Exatamente. Desvirtua o planejamento. É isso. Vamos ver o que postou a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Ela disse o seguinte: o Congresso Nacional retirou 17 bilhões do orçamento do governo para elevar o montante para emendas parlamentares a 53 bi. Praticamente o mesmo valor que terá o PAC depois desses cortes. 55 bi. Olha o que ela chama atenção aqui. Agora eu entendi, porque você falou vários números. Quer dizer, o PAC ficou em 55 e as emendas parlamentares em 53. É como se os parlamentares tivessem o mesmo valor do PAC. É equivalência, tivesse um governo na mão. É um governo desse tamanho. Chama atenção. Eles têm um governo do tamanho do governo Lula. Impressionante. Exatamente. Aí ela diz, num país que precisa de investimentos estruturantes, o parlamento apostar na pulverização de recursos para atender aos seus interesses é irresponsabilidade. É usurpação das funções do Poder Executivo. Há que se ter razoabilidade nas emendas parlamentares, que devem ser complementares aos programas de governo. É uma enorme distorção num país que precisa de grandes investimentos para crescer. Ela foi no ponto aí, né? Sim. Foi Exatamente. E sabe também quem criticou? Surpreendente aqui também, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também disse o seguinte: ele chamou o valor do fundo eleitoral de erro grave, também fazendo uma crítica, então, a esses valores que estão irrigando, né? Olha, então esse é o resumo da ópera, né? Nós temos um montante de emendas parlamentares que ficou do tamanho do PAC, diminuíram o PAC e aumentaram o montante das emendas parlamentares, e um fundo eleitoral, que você disse muito bem, as bancadas maiores são da direita, que vai irrigar os partidos de direita, mas, de uma maneira geral, o sistema eleitoral, e que, portanto, pode favorecer a eleição de um grande número de prefeitos mais conservadores, né? Exatamente. E quando o Lindenberg fala em Poliana, eu queria só lembrar para os mais jovens, Poliana é um livro que conta a história de uma moça muito otimista. É verdade. É um livro meio água com açúcar e tal. Eu acho um bom livro, vou confessar. É maravilhoso. Mas é isso. Esqueçam Poliana, esqueçam a moça otimista, chamada Poliana, que não vai ser essa moleza toda. Lembrando que o PAC é vitrine do governo Lula, né? Então, olha só o tamanho a gente está falando. A gente está colocando na balança o principal programa, né? O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, em pé de igualdade ali com as emendas. Sim. E a gente vive um quadro, né? Se a gente analisar os três poderes, quer dizer, você tem o Lula, poder executivo, com uma frente democrática, não é um poder executivo, um governo de esquerda, mas centro-esquerda, é uma frente democrática, com alguns ministros de direita mesmo, né? Aí você tem um poder judiciário
que para as questões democráticas ele funcionou bem, né? O Supremo Tribunal Federal. Ele é aliado do Executivo para combater o bolsonarismo, para tirar os excessos da extrema-direita, etc. Mas nas questões de economia, ele vai mais para o lado liberal, né? Então, tem essa disputa. E o Poder Legislativo, esse está dominado ou pela direita aí do Centrão, e com o risco de uma extrema-direita que vai crescendo mais e mais, né? O risco é na próxima eles ficarem ainda mais poderosos. E eu queria só chamar a atenção que nesse fim de ano começou a circular a informação de que os partidos do Centrão querem formar uma grande federação partidária de deputados. O PT tem uma federação, né, junto com o PCdoB e o PV, que chega a menos de 90 deputados. O PSOL e a Rede têm outra federação. E esses partidos de direita, a gente até tem a matéria aí para destacar, União Brasil, o PP e o Republicanos, juntos formariam uma superfederação partidária com 150 deputados. Seria a maior força do Congresso, aí oficializando o que já está funcionando na prática. O curioso é que eles têm ministros, eles estão no governo Lula, mas nas pautas principais, eles muitas vezes ficam contra o governo. Eles não entregam a rapadura na hora H. Não entregam. E olha assim, isso aí deixa claro como é difícil a vida para o governo de centro-esquerda no Congresso. Se eles formarem essa federação, eles vão ter 150 deputados na mão e podem, enfim, decidir muita coisa. Tem mais poder do que já tem. E maiores do que o PL do Bolsonaro, inclusive. Olha isso, Total. É grave. Agora, falando em gravidade também, outra notícia que a gente vai comentar aqui. O Brasil queimou, gente, atenção, 1,4 bilhão de reais em vacinas contra a Covid-19, isso entre 2021 e 2023. Ou seja, começou ali na gestão Bolsonaro, esse valor que é referente a mais de 39 milhões de doses que venceram sem ser utilizadas, né? Reutilizadas não, utilizadas e precisaram ser incineradas. Isso são dados do governo que foram publicados pelo site G1. E o G1 explica que esse problema se aplica por problemas de logística. Então, também pela falta de campanha de imunização, por propaganda anti-vacina, que foi muito forte durante a pandemia no governo Bolsonaro, ao longo da pandemia de Covid, isso foi fortíssimo. Ou seja, ao longo do governo Bolsonaro, que demorou para comprar, distribuir doses e fez campanha contrária, né? Não é que não fez campanha. O tempo inteiro. Não, e a logística estava na mão do general Pazuello, então vê isso. Isso. Você falou de vacina, outro dia também eu vi, e como é um assunto que me interessa, minha filha tem diabetes tipo 1, eu vi também que o governo Bolsonaro desperdiçou 15 milhões de canetinhas. Canetinhas são as canetinhas de insulina que se aplica ali na hora da... 15 milhões? 15 milhões, na hora que a glicemia está alta. Então, imagina, jogar fora do SUS 15 Poderiam milhões de um problema que é seríssimo no país inteiro. Poderiam ajudar milhares de pessoas. E aí você tem uma área de avanço que a gente esqueceu no balanço aqui, que é o Ministério da Saúde. Uhum. Mas olha só, o Ministério da Saúde... da vacina, né? A gente vai trazer isso também, inclusive, Sim, Chico, boa que você falou agora. O Ministério da Saúde disse para o G1 o seguinte, que herdou um estoque de mais de 157,9 milhões de itens de saúde a vencer até o mês de julho, o equivalente a 1,2 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de reais. Aí a gente tem os números de vacinas contra a Covid-19 que foram queimadas. Em 2021, quase 2. A gente tem aí, em 2022, um pouco mais de 9 e em 2023, 28. Você está falando de milhões de doses, né? Exatamente. Então, em 2021, quase 2 milhões de doses queimadas, em 22, 9 milhões e 300. Está na tela, né? Para quem está assistindo, a gente está só nos ouvindo. As pessoas que estão só ouvindo, agora é legal olhar aqui na tela para ver o nosso gráfico mostrando o número de vacinas que foram queimadas. Meu Deus do céu. A gente teve essa herança de Jair Bolsonaro da pandemia, mas é muito assustador o volume de vacinas que se perde, né? A campanha antivacina teve um papel muito importante nisso também, né, Chico? Total, deixou uma herança maldita. Sorte que com o novo Ministério da Saúde, a gente conseguiu recuperar um pouco isso. O Brasil já voltou a vacinar, muito mais do que vacinava, e a gente saiu daquele negacionismo, daquela história de virar jacaré com vacina. E isso deixou talvez seja a pior herança do bolsonarismo.
deixar uma descrença na ciência, na saúde, né? Isso foi terrível. Mas isso, acho que você falava um pouquinho antes, né? Um dos pontos positivos aqui nesse ano foi que o Brasil voltou a subir, né, a quantidade de a gente tem os números, inclusive. Exatamente. Então, a gente teve um aumento da vacinação infantil, Rodrigo. A gente tem os dados a respeito disso. Vou pedir para Gabriel Vento colocar aqui na nossa tela. Olha só, entre 2023 e 2022 subiram os números. Está vendo? A gente teve um aumento de 7,8% da vacinação de DTP, poliomielite em segundo lugar, hepatite A, febre amarela, a pneumocócica, que é bastante importante também, essa vacina infantil, a tríplice viral, a primeira dose, que a gente está contando, a meningocócica e também a tríplice viral, a segunda dose, né? A gente tem a primeira e a segunda dose também nessa tabela aqui de aumento da vacinação. É muito importante esse aumento na cobertura dessas vacinas. A gente está falando aqui de vacinas em bebês de até 1 ano. Então, a gente está revertendo uma tendência de queda na vacinação, que vinha desde 2016. Essa é uma grande vitória também do governo. E a gente tem que ressaltar que essa área é uma área de cobiça eterna do Centrão. O Centrão tentou, de todas as formas, pegar o Ministério da Saúde. A doutora Nízia sofreu o diabo politicamente esse ano para se segurar no cargo, porque Arthur Lira e o bando todo, assim, qualquer vacilo político eles tomariam. Porque lida com muito recurso, né? Os volumes, a Gabi estava lendo aqui, os volumes são absurdos, milhões, bilhões. As quantidades são absurdas. O Brasil tem um sistema público que está capilarizado no país inteiro. Então, você lida com cargos, nomeações de cargos no Brasil inteiro, com recursos, com compras. A gente viu na CPI da Covid como os militares gostavam de participar ali, né, de fazer lobby, né, de levar a gente para dentro do Ministério para negociar a vacina. Então, é uma área... Né? Eles crescem o olho, né, Gabi, para ter o controle dessa área. Eu achei isso super importante no balanço desse ano, voltar a crescer cobertura vacinal de criança. O Brasil estava avançando e, olha, não era uma coisa só do governo Lula, isso era uma política de Estado, né? Há muitas décadas já o Brasil vinha melhorando. É verdade que nos governos Lula e Dilma acho que avançou um pouco mais rápido, mas vamos ser justos, isso era uma política assim do SUS, que vem da Constituição. O Zé Gotinha é uma instituição. Né? Uma instituição incrível. A poliomielite, a campanha contra a polio, isso vem dos anos 70, até da época dos militares, 70 e 80. Mas com da Constituição de 88 para cá, isso foi assim, um patrimônio você avançar sempre nas campanhas de vacinação. O Brasil tem uma das melhores tradições aí nessa área e tem ótimos técnicos. Então, você poder se livrar de um Pazuello e trocar por uma profissional como a Nízia, a ministra Nízia, que vem da Fiocruz, da melhor escola de saúde pública do Brasil, é um tremendo ganho e o resultado está aí. Voltou a crescer a cobertura vacinal. Falando em governo Lula, hoje o presidente Lula participou daquele tradicional Natal com os catadores de materiais recicláveis, população em situação de rua também lá em Brasília. E a gente tem a catadora de recicláveis, a Nelly Medeiros, que é catadora em Belo Horizonte, falando em nome de todos os que fazem esse trabalho, né? Que é um trabalho importantíssimo, inclusive. E aí, além de ser fonte de renda desses brasileiros, são milhares de brasileiros, inclusive, né? O trabalho dessas pessoas é responsável por quase 90% de tudo que é reciclado no país. A gente tem as imagens, a gente tem o vídeo do pronunciamento dela. Vamos assistir. Infraestrutura, sabe? Precisando de cuidado mesmo. Então, que em 2024 as coisas realmente aconteçam para nós catadores, como nesse ano, só de alegria, que ano que vem pode vir lutas, mas que venha bastante trabalho, que a gente trabalhe muito para poder vencer todas as nossas dificuldades. Nós, catadores, temos pressa. Quem tem fome tem pressa. Então, a gente precisa que esse governo continue nos apoiando e nos ajudando e fortalecendo a nossa cadeia. Muito obrigado por todo o processo até agora, por todo o seu trabalho. Que Deus te abençoe e te ilumine todos os seus ministros para que continue junto com a gente fazendo esse trabalho. Obrigada, viu? Aí, a gente então ouvindo deixa eu pegar o nome dela certinho, a Nelly Medeiros, catadora em Belo Horizonte,
fazendo um pronunciamento, né? Que teve a presença do presidente Lula, enfim, voltando às ações sociais. Que importante quando esse povo tem voz, né? Lá dentro do palácio, eles que falam. Não tem a coisa, o deputado falou que a questão do lixo em BH é isso e aquilo. Não, ela que diz, ela que cuida. E foi uma sequência essa semana, né? Porque você teve vários eventos. O Padre Júlio com os moradores pessoas em situação de rua dentro do palácio. Acho que isso foi semana passada. Aliás, tem vaquinha do Padre Júlio, depois a gente vai falar sobre isso. Já do Padre Júlio, Tem uma vaquinha aqui de Natal. Organizada e dinamizada pelo ICL. Então, o Padre Júlio dentro do palácio com os moradores, de novo que o Chico falou, não era o Padre Júlio sozinho. Ele levou com ele um monte de morador de rua e tinha um depoimento muito bonito de um deles falando, é a primeira vez que eu chego perto de gente importante assim, eu estou me sentindo gente. Né? Então, moradores de rua. Depois, o presidente Lula, ontem ou anteontem, com os trabalhadores do Palácio, o pessoal da limpeza, da segurança, o pessoal que cuida da infraestrutura do Palácio. E o Lula falou com eles, né? Não baixa a cabeça, aquilo que ele sempre fala, não baixa a cabeça, todo mundo tem que ser valorizado, todo mundo está aqui trabalhando. As pessoas choravam assim, eu vi depois, choravam assim, homem, mulher, todo mundo. E ele aproveitou e deu o recado, né, nesse encontro com os funcionários também, sobre enfim, como é que tinha que ser a relação em casa. O Lula fez lá, enfim, deu voz e deu espaço para essa turma. E hoje, o pessoal que recicla, né, da reciclagem, o Lula, quando está no governo ou fora do governo, tem uma tradição, né, que é dialogar com o povo. Os catadores, inclusive aqui em São Paulo, ia numa das cooperativas e participava do encontro. E agora, dentro do Palácio, é uma cena realmente importante, dando voz para essa turma. Sem contar que ele também dialoga com a base dele nesses eventos. Bom, claro. Né? Sim. É isso. Que é importante também. Bom, vamos continuar por aqui. A gente segue conversando agora com o Cacai, que está aqui para falar com a gente sobre diversos assuntos. Dentre eles, o indulto de Natal. Eu vou aqui já trazer as informações a respeito disso e já Cacai vai estar com a gente. Os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, gente, vão passar o Natal na cadeia. As regras do indulto de Natal foram decididas numa reunião que aconteceu entre o presidente Lula, ainda ministro da Justiça, o Flávio Dino, que está prestes a assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, e também o secretário de Assuntos Jurídicos da presidência, o secretário, né, o Wellington Silva. Segundo o jornal Valor Econômico, que a gente tem informação a respeito disso, foi adiantada pelo jornal, o texto vai estabelecer, entre outras coisas, entre outras diretrizes, que presos por crimes contra a democracia e ou tentativa de golpe de Estado não serão alcançados pelo benefício. Na prática, então, isso exclui justamente os condenados pelos atos do 8 de janeiro, os atos extremistas do 8 de janeiro. Cacai, boa noite para você, querido. Boa sexta-feira. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Olá, tudo bem? Tudo jóia, Cacai? Prazer falar com você, Gabi, Chico. E Rodrigo também está entre nós. O Rodrigo, cara, eu ia falar isso. O Rodrigo agora está substituindo o Chico Pinheiro. Sextas-feiras o Rodrigo está aqui com a gente. Vamos falar sobre essa história do indulto, Cacai? O que você achou dessa decisão, hein? Porque a gente tem, tradicionalmente, né, o indulto de Natal, que perdoa, vamos dizer assim, uma espécie de perdão, né, a esses presos nessas festividades de fim de ano. Não entram os golpistas do 8 de janeiro. Foi um ato extremo ou tem que ser assim mesmo para reforçar o quanto a democracia é fundamental e a gente precisa continuar preservando? Gabi, essa questão do indulto deu essa semana uma discussão muito grande entre nós, advogados criminais. Eu até fiz um pequeno texto, mandei para vários ministros de Estado, mandei para o pessoal do PT, porque, na verdade, a primeira versão que saiu, que é a versão feita pelo CN, lá pelo Conselho Penitenciário, é assim que funciona, era uma versão, eu não sei se foi modificada, eu quero dizer para vocês aqui que eu não li o último texto, eu passei 2 dias agora, depois que saiu essa primeira versão, eu passei fazendo um fechamento de ano aí, tive que viajar e tal. O que me preocupava muito? O texto que veio do Conselho Penitenciário, para ser sincero, era um texto que nos deixou perplexos, porque era um texto que pegava uma visão lavajatista. Houve até, eu coloquei para alguns dos ministros, mandei para alguns ministros, dizendo que
a equiparação de crimes contra o sistema financeiro, contra a administração pública, lavagem de dinheiro, aos crimes hediondos, impossibilitava a maioria das pessoas condenadas, por exemplo, pela Lava Jato, de receber o indulto. Você tem uma ideia, o presidente Lula, se tivesse, felizmente foram anulados os processos dele, mas não poderia usufruir do benefício do indulto. Então, eu fiz um texto, mandei para várias pessoas, e foi até interessante, mandei inclusive para a equipe do ministro Flávio Dino, a quem eu respeito profundamente, e a equipe, a grande maioria das pessoas são pessoas que eu sou ligada, que eu discuto no longo do ano os mais diversos temas. E o ministro Flávio Dino, não sei se vocês viram, ele lançou ao final daquele dia, não estou dizendo que lançou porque eu mandei essas mensagens, não, mas é uma discussão que se aflorou no governo. Falei, por exemplo, com a presidente Gleisi, a Gleisi falou, olha, eu vou entrar nessa discussão e tal, porque eu acho que foi essa questão de crime hediondo, da equiparação, é uma coisa que causou uma certa perplexidade. A visão sob esse aspecto, a visão do indulto, seria uma visão que privilegiaria a visão lavajatista. Então nós ficamos perplexos. Aí o ministro Dino, com a competência que lhe é peculiar, lançou uma notinha, acho que é Twitter, eu não tenho Twitter, essas coisas, mas eu acho que é Twitter, onde ele diz que, olha, está sendo uma crítica apressada, porque esse é o texto que veio do Conselho Penitenciário e agora nós vamos fazer uma revisão e uma discussão sobre o texto. Então, são coisas distintas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão do 8 de janeiro, aqueles que atentaram contra a democracia, é absolutamente razoável que eles não tenham benefício do indulto. Eu digo para vocês a gravidade, qual foi a acusação principal do 8 de janeiro, que até o Lula já anunciou que vai ter um ato dia 8 de janeiro para mostrar o fortalecimento da democracia nessa resistência incrível que foi feita durante esse ano todo aí. Agora, tanto é que o ministro Flávio Dino, já sabatinado pelo Senado Federal, continuará no cargo, porque ele participará, pela importância até que teve, imagino eu, durante a reação democrática ali do 8 de janeiro, ele continuará no cargo como ministro da Justiça até lá. Então, são coisas distintas, né? Quer dizer, eu penso que vocês devem ter visto na imprensa nos últimos 2 dias que o tribunal, lá, o sistema americano é completamente diferente do sistema brasileiro, mas o tribunal do Colorado julgou que o Trump está inelegível para candidatar a presidente da República, exatamente por ter participado daquele famoso, ou de alguma forma incentivado, ou de alguma forma participado, aquela famosa invasão do Capitólio, que seria atentatório ao sistema democrático. Então, se lá nos Estados Unidos, que é um país fechado sobre esse aspecto, considerou-se que o Trump, não, porque lá o Trump poderia condenar, mesmo sendo condenado por outros crimes, ele tem uma série de processos, mas mesmo sendo condenado, ele poderia candidatar-se a presidente da República. No entanto, o Tribunal do Colorado, claro que isso terá que ser ainda levado à Suprema Corte, mas considerou que ele é inelegível para a presidente da República porque atentou contra o sistema democrático. Então, eu acho corretíssimo que as pessoas que atentaram contra o sistema democrático e que estão respondendo por crimes gravíssimos exatamente nessa área, quer dizer, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, essas pessoas têm que estar fora. O que eu espero, eu não vi, até vou tentar hoje à noite ter acesso à última versão, e que o ministro Dino disse que ainda estava naquele dia que eu soltei, fiz esse movimento aí, soltei no grupo Prerrogativas e debati com alguns colegas e tal, todo mundo meio perplexo, porque era uma visão meio lavajatista. São 2 coisas distintas, então. No tocante a 8 de janeiro, que é a sua pergunta específica, Gabi, eu acho que é correto, aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito não tem por que ser indultado. Agora, essa equiparação a crimes hediondos é uma equiparação que deixaria de fora do indulto, se felizmente a história foi diferente, mas todos os companheiros do presidente Lula que foram processados pela Lava Jato não poderiam ser indultados. Então, essa é uma questão que felizmente foi levantada, eu não sei como é que ficou no texto final.
Diga, Rodrigo. Não, eu ia te perguntar, né, falando sobre gente que ameaça a democracia, você citou aí o Trump, né, e a gente tem aqui o líder do setor golpista, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornal o Globo traz hoje uma informação de que o ex-secretário da SECOM, e hoje em dia até advogado também do Bolsonaro, o Fábio Van Garten, tem se movimentado, ou teria se movimentado, e teria se encontrado, inclusive, com o ministro Gilmar Mendes, para tentar amenizar a situação do Bolsonaro, enfim, fazer um lobby junto aos ministros do Supremo para tentar reverter ou amenizar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Você tem conhecimento, você que é tão bem informado aí das coisas das altas cortes em Brasília, né? Tem conhecimento sobre isso? Acha possível? Acha que o Van Garten pode ter sucesso nessa operação, nessa tentativa de conversar e de amenizar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, especificamente do movimento dele, Van Garten, eu não tenho, mas eu sei, porque eu converso com muitos ministros, converso com pessoas de Brasília como um todo, é claro que está sendo feito esse trabalho. E vou dizer sinceramente, é um trabalho que tem que ser feito por parte deles. Quer dizer, o advogado tem a obrigação, eu nem diria que é fazer lobby, não, é a obrigação de tentar levar a visão. Na minha opção jurídica, e eu tenho falado sobre isso, escrito sobre isso há bastante tempo, o Bolsonaro é um serial killer. Ele não tem como escapar das acusações que ele deve ser submetido. Já deveria ter sido submetido. A crítica feroz que eu fazia ao Procurador-Geral da República à época, o doutor Aras, porque eu tenho respeito enorme, inclusive pelo enfrentamento que ele fez da Lava Jato, fez um importantíssimo trabalho de enfrentamento da Lava Jato, coisa que agora me preocupa, o atual grupo que está voltando ao poder dentro da Procuradoria, me preocupa como é que vai ficar os lavajatistas. Nós temos muito lavajatista, inclusive na imprensa, lavajatistas que são enrustidos ou lavajatistas que não permitem entender o mundo, que efetivamente o que houve foi uma corrupção do sistema de justiça. Então, esse trabalho vai ser feito, não tenhamos dúvida não. E tem que ser feito. O advogado tem que ter a ampla defesa, tem que ter o direito de levar as questões sob a visão do cliente. É assim que funciona. Eu já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 90 governadores de Estado, vários senadores, ministros, e é assim mesmo. Muitas vezes você advoga para o inimigo público número 1. Eu não critico isso. O que eu penso, por exemplo, é mais do que necessário, e vocês são um grupo, você é um grupo extremamente importante na formação de opinião, é necessário que a gente comece a discutir a absoluta necessidade da gente voltar a debater os crimes da época da pandemia. Agora você estava falando aí sobre a questão da vacina, que é uma das consequências desse obscurantismo que nós vivemos. Aqueles crimes todos, aqueles que foram expressamente arquivados pelo doutor Aras, a jurisprudência toda diz que isso só pode reabrir se tiver fato novo. Então tem que olhar o que foi efetivamente arquivado, porque tem muita coisa que não foi arquivado especificamente e que poderá ser sim levado agora à responsabilidade desse cidadão e tranquilamente, eu me lembro que eu assinei uma petição junto com vários juristas, eu não sou jurista, sou advogado, mas tentando fazer com que houvesse um processo contra o Bolsonaro para ser responsabilizado pela morte de 1/3 dos 700 mil brasileiros que morreram. Então, assim, eu entendo, eu sei que está tendo feito um movimento, eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, eu acho correto, é assim que funciona na democracia, o princípio da ampla defesa tem que ser amplo para todo mundo. Eu tenho dito, já disse aqui, inclusive, mas digo em artigos que eu escrevo toda semana, basicamente, que é necessário dar a eles, especialmente a Bolsonaro, a família dele, aos milicianos ligados a ele, aos ex-ministros dele, ex-ministro da Saúde, que é uma coisa, o cidadão era ministro da Saúde na época da pandemia e não sabia o que era o SUS. É algo assustador. Agora, nós temos que dar a eles todos os benefícios que eles negaram ao cidadão brasileiro, que negaram aos advogados, negaram ao Poder Judiciário, que é a ampla defesa, o devido processo legal, inclusive o direito de se recolher à prisão só depois do trânsito em julgado. Faz parte do jogo, mas eu acho que é hora da gente começar a ver qual vai ser a reação do Ministério Público. Porque o Ministério Público é o dominus litis, ele é o dono da ação penal, Gabi. Só ele pode denunciar. Hoje é mais tranquilo, porque o Bolsonaro, felizmente o Supremo mudou, antigamente aquelas questões que diziam respeito ao mandato ficavam sempre no Supremo Tribunal Federal. Hoje, qualquer procurador
pode acolher uma representação nossa que eu digo da sociedade, dos advogados, de pessoas que estão preocupadas com a democracia, e levantar a hipótese de ter processos criminais para responsabilizar. Eu hoje estava entrando aqui, eu estou no meu escritório, na minha casa, eu estava entrando aqui e tem uma matéria que o pessoal do escritório colocou num quadro de 4 anos atrás, onde eu peço a responsabilização criminal do Sérgio Moro. Ou seja, o Brasil tem que aprender que se não fizer a responsabilização criminal destes que atentaram contra a democracia, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, nós não avançaremos. Então deixa eles fazer o trabalho deles, não há nenhuma crítica. É bom que façam, porque depois não vão poder dizer que houve, de alguma forma, uma instrumentalização que eles fizeram do Poder Judiciário para condená-los. Esse é o que eu penso. Inclusive, Chico, estava de passar a palavra, mas só para trazer uma informação, porque a gente acabou de ter o Paulo Gonet assumindo a Procuradoria-Geral da República, né? Esse vai ser um dos primeiros atos de gestão do Gonet, né? Definir quem que vai ser o líder do grupo, né? O novo responsável pelo grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos, coordenar essas investigações dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, porque tem mais de 1000 inquéritos do 8 de janeiro, que é uma das joias da coroa, vamos dizer assim, como está dizendo aqui a reportagem do Estadão, é um dos pontos principais aí de investigação da PGR nesse momento e também é um elo com o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é importantíssimo. Vai lá na sua Gabi, pergunta, não, você Chico. só me ajudou aqui na pergunta. Ah, ótimo. A conversa com o Cacai, que era sobre MP, sobre o Ministério Público. Cacai, entre as discordâncias que havia em relação à Polícia Federal e Ministério Público, a gente tem a delação, a famosa delação do Mauro Cid, que é importantíssima para uma eventual condenação do Bolsonaro. Você acha que o MP vai continuar desconfiando dessa delação? Porque eles estavam com o pé atrás ali. Eu digo pé atrás, achavam que o Sabiá não tinha cantado o suficiente para incriminar o Jair Bolsonaro em matéria de joias, golpismo, em todos aqueles capítulos que a gente bem conhece. Você acha que muda o comportamento do MP em relação a isso? Olha, eu sou um crítico ferrenho desde 2015 do que fizeram com o Instituto da Delação Premiada no Brasil. Houve um estupro do Instituto. Na época da Lava Jato era incrível. Esse procurador que assumiu por escrito, e não foi punido, que a prisão era feita para conseguir delação. O Supremo Tribunal, já há algum tempo, teve uma discussão muito importante sobre a competência do Ministério Público para poder investigar. O Supremo entendeu que o Ministério Público pode investigar. Então, sempre a partir daí, há esse atrito, vamos chamar assim, entre o Ministério Público e a Polícia Federal. A Polícia Federal queria ter a proeminência absoluta para fazer as investigações. E isso também se deu em vários casos em que houve delação premiada. Isso é uma coisa, veja bem, o Instituto da Delação Premiada, felizmente, quando surgiu, o que acontecia? Só para explicar de uma forma bem simples. O cidadão ia lá, era pressionado, o Emílio Odebrecht, que eu joguei para o Odebrecht a vida inteira, o Emílio Odebrecht reconheceu num livro em que houve pressão nele e nos seus diretores, tanto é que foram 77 diretores que delataram, isso é absolutamente impossível. A delação presume um ato voluntário de vontade. Você não pode imaginar que 77 diretores de uma empresa, qualquer empresa que seja, vai de repente querer fazer junto a delação. Ou seja, essas delações no início, ela surgia, tinha aquela espetacularização pelos principais jornais e televisivos do Brasil, e imediatamente nós víamos as ações que eram tomadas, prisões, busca e apreensão, as mais diversas ações restritivas de direito. Felizmente, e eu trabalhei muito nisso, em vários casos que tive da Lava Jato, felizmente o Supremo Tribunal, aos poucos, veio delimitando. Não, a delação é para iniciar a investigação, não serve como meio de prova. Você tem que ter elementos de corroboração externa para poder, por exemplo, chegar a ser feito um pedido de busca e apreensão, um pedido de prisão. Eu me lembro que quando o senador Sérgio Machado fez a delação dele, completamente fajuta,
Depois comprovou-se que ele mentiu e ele perdeu, inclusive, os direitos que tinham sido dados na delação, as vantagens que tinham sido dadas na delação. Mas eu me lembro que, com base numa delação fajuta, mentirosa e falsa, o então Procurador-Geral da República pediu a prisão do ex-presidente Sarney, de quem eu era advogado, e sou amigo, com muita honra. No mesmo dia, ele pediu o afastamento e a prisão do ministro Jucá, que não foi preso, felizmente, mas foi afastado, ele era ministro de Estado. Então, a delação foi extremamente mal usada naquele período, e isso fazia com que o Instituto perdia a credibilidade. O Supremo Tribunal, felizmente, colocou limites, e o principal foi esse, se não me engano, até o primeiro caso foi o ministro Toffoli, que era o relator, dizendo o seguinte: você pode usar a delação para poder começar a fazer investigação. No caso específico, óbvio, eu não conheço a delação, mas houve uma discussão sobre quem seria o responsável para levar, e a Polícia Federal foi que acabou fazendo essa delação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é mais do que suficiente, já tem tempo mais do que suficiente, para que essa delação comece a surtir efeito. O que eu tenho informação, eu não sou advogado do caso, mas o que eu tenho informação é que a delação foi muito ampla e que, a partir daí, está se fazendo uma investigação, e é assim que tem que ser feito. O cidadão vai lá e fala: olha, existiu tal e tal fato que pode ser criminoso. Esse fato em si não pode dar ensejo a uma busca e apreensão mais, não pode dar ensejo muito menos a um pedido de prisão, mas ele pode dar ensejo a fazer uma investigação daqueles fatos, que é o que está sendo feito. Eu espero, pelo tempo que já passou, pela quantidade de recurso empenhado nesse caso, o advogado desse CID, né, que chama, é um advogado de alta credibilidade. O doutor César Bittencourt é um professor de processo penal, absolutamente respeitado. Teve um momento que ele era o mais citado do Supremo Tribunal Federal como teórico do processo penal. Então, o que se espera agora é que isso seja feito de uma forma o mais rápido possível. Por exemplo, eu tenho uma informação, não sei, eu não poderia afirmar peremptoriamente, de que, por incrível que pareça, a investigação contra Bolsonaro e sua equipe nos Estados Unidos está mais avançada do que no Brasil. Sim, sim. E se isso for verdade, é algo até, de certa forma, constrangedor, né? Sim, sim. Porque você tem o presidente da República, que tem uma série de investigações. Eu começo a me preocupar. Nós estamos chegando no final do ano, já é tempo demais de investigação. As investigações, isso é uma coisa que eu defendo, é porque eu sou advogado criminal, só faço na vida advogar. Então, assim, eu gosto de ter o mesmo parâmetro. O Supremo Tribunal, felizmente, também, depois de muita luta de advogados e de teóricos, de professores, o Supremo começou a dizer o seguinte: olha, investigação tem que ter um limite de tempo. Sim. Não se pode investigar indefinidamente. Porque, gente, vocês não têm ideia do o que significa uma investigação criminal na vida de um cidadão que depois pode se tornar um réu ou uma pessoa inocentada. Sim. O próprio processo penal já é uma espécie de uma condenação acessória. Você tem um constrangimento. Até assim, essa semana eu fui procurado por um cidadão que tinha muitos milhões em determinado banco e recebeu uma carta do banco dizendo que ele tinha que tirar o dinheiro do banco porque tinha que fechar a conta. Por quê? Porque as pessoas tidas como pessoas potencialmente expostas são pessoas que, pelo fato de sair uma matéria, às vezes, nos Estados Unidos, faz com que os bancos hoje tenham um compliance que impede a pessoa de ter uma conta no banco. Eles têm esse formulário do pessoas politicamente expostas, né? E acabam... acho que chama VIP, é uma dessas coisas esquisitas que tem aí. Então, assim, é bom que comece a ter discussão sobre isso, porque já é hora de ter uma definição. Vai denunciar? Não vai denunciar. Se não vai denunciar, arquiva o inquérito. Pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. Mas acho que tempo indefinido, Chico, é muito ruim, até para o sistema judiciário, até perde a credibilidade. Por exemplo, hoje, ninguém fala mais nas joias. Os casos das joias caiu. Teve uma época que eu mesmo vim aqui 2, 3 vezes falar sobre isso. Aí recebo a informação que nos Estados Unidos a investigação está mais séria, até porque lá parece que levou também, não só para joias, mas também a questão de imóveis e lavagem de dinheiro através de imóveis. Então, eu não sei, porque eu não sou advogado, não seria advogado
desse pessoal. Sim. Mas a gente recebe informação, conversa muito. Ô Cacai, falando assim em investigação e em desfecho, Sérgio Moro, né? Qual é a sua expectativa? Eu sei que muitas vezes assim, você talvez não lide diretamente com a parte eleitoral, né? Esse caso do Moro tem a ver com o eleitoral, mas pela sua experiência, né? Dizem que no Paraná ele não tem chance de escapar porque numericamente ele rompeu todas as regras ali estabelecidas para a eleição no Paraná. Outro dia o Chico Sá até explicou isso aqui detalhadamente, né? Agora ele tem chance porque o caso pode ir para o TSE e talvez até para o Supremo Tribunal Federal. Você acha que o Sérgio Moro termina o ano que vem já fora do Senado Federal? Qual a sua expectativa em relação ao Moro? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tenho uma expectativa muito forte em relação a isso. Eu não faço eleito eleitoral, mas esse caso específico, até me chamaram para participar dele. Eu sou um opositor, embora leal, ferrenho do Moro desde 2015. Desde que eu vi que ele tinha um projeto de poder, eu corri o Brasil discutindo Lava Jato e o Moro era o principal, era a pessoa que eu mais criticava, e fiz isso por escrito, em televisão, em debate. Ele não pode falar que eu fui desleal. Eu assinava, eu escrevia e assinava. A informação que eu tenho é que em 22 de janeiro será julgado o caso lá. Para surpresa, num primeiro momento nosso, há uma tendência claríssima de cassação. E aí é muito interessante, Rodrigo, porque você não pode falar, isso é uma perseguição do PT. Não, é o Ministério Público Federal. Inclusive, parece-me que o tal do Deltan, que é outro também que já foi cassado e tal, o Deltan ficou indignado, porque o Ministério Público Federal do Paraná, não é pouca coisa, o Ministério Público do Paraná é que foi pela cassação. E pelo que li, e ouvi e conversei, as pessoas, os advogados me ligam, é estarrecedor. Quer dizer, inclusive no depoimento do Moro, no interrogatório, o próprio advogado que fez a representação, eu vi uma entrevista dele em que ele falou, olha, nós entramos, ele optou, o direito dele, de não responder às perguntas dos advogados do partido que estava impugnando. Só que ele, ao responder às perguntas do juiz, e ele realmente é um indigente intelectual, ele é muito despreparado, ele não sabe nada de direito, é uma coisa incrível. Então, ele respondeu e ele se incriminou profundamente. Se incriminou no depoimento, né? No próprio depoimento dele. A ideia que se tinha é que teria havido ali um abuso de poder econômico com determinado dinheiro que foi gasto na pré-campanha. E ele foi explicar para a campanha, não dá para deixar um cara... Eu sou advogado criminal. Quando você pega um cara que é muito ignorante, que não consegue entender os fatos, você tem que ter um cuidado danado para prepará-lo. Como ele é muito prepotente, ele foi lá e confessou que não, que aquele dinheiro, inclusive, era para pagar outras questões, inclusive o advogado dele, que é um advogado sério. Ele detalhou, ele fortaleceu as provas. Fortaleceu a tese do Ministério Público. Ele deixou o vice dele numa situação também delicada. Então, assim, eu penso que, para boa surpresa, ele será cassado lá. E depois, claro, terá direito de ir ao TSE, assim que funciona. Só que no TSE, a regra, você tem o julgamento daquela Selma, que é muito menos grave, que se dizia o Moro de Saia, e que foi cassada, eu acho que o TSE vai confirmar essa cassação. E aí, claro que ele vai ao Supremo, mas a Justiça Eleitoral não tem efeito suspensivo. Quer dizer, sendo cassado no TSE, ele e a chapa perderá completamente o mandato e vai se convocar novas eleições. Essa é a regra. Aí é irreversível, né, Cacai, ou não? Como é que é? É irreversível, Cacai? Quando passar pelo TSE. Irreversível. Olha, sendo cassado no TSE, eu não conheço nenhum caso. Veja bem, eu não acompanho o direito eleitoral como advogado, mas eu acompanho como cidadão, e todos esses casos mais importantes eu acompanho. É claro que ele irá num recurso ao Supremo Tribunal, que não tem efeito suspensivo, então tem efeito imediato, ele vai ser cassado, ele vai perder o mandato, vai ter novas eleições, ele vai tentar um efeito suspensivo, faz parte do jogo. É o que eu digo, se nós usarmos os métodos dele, a barbárie terá vencido. Nós temos que preservar a ele o direito, tanto é que ele fez agora uma certa chicana. Eles são craques em chicana, tudo que eles falavam que a gente fazia, advogados e tal, por exemplo, o tal Deltan, eu advoguei para uma senadora contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, e ele sempre dizia que os advogados fazem chicana, pedem adiamento. Ele pediu 19 adiamentos. Para tentar o quê? Para tentar chegar na prescrição.
Sim. E eu digo mais, quando à época me perguntaram o que eu achava daquilo, eu falei, olha, se for chicana, você tem que ver se existe alguma coisa aética que ele está fazendo. Agora, usar os recursos que ele tem direito de usar, o advogado tem que fazer. Claro. Eu me lembro que o advogado dele foi o grande ex-ministro supremo, ministro Rezec, que estava fazendo um malabarismo ali para tentar, ele é um craque, ele é um extremamente competente, para tentar salvar o cliente, não deu conta. Mas pelo menos no Conselho Nacional do Ministério Público ele conseguiu levar, o que levou depois à cassação dele pelo Justiça Eleitoral. Olha só como é que é a vida. Então, eu acho que o Moro não tem muita saída. O caso dele, por todos os especialistas, é muito mais grave do que o caso dessa Selma lá do Mato Grosso, que se dizia o Moro de saia. E depois da cassação, aí eu vou voltar a essa matéria que está aqui, que é de 2017, que está aqui no meu escritório. Nós temos que discutir a responsabilização criminal desses agentes públicos. Perfeito. Não é possível. O Brasil não pode ser eternamente um país que não se leva a sério. Perfeito. Eu falo sobre isso, Gabi. Você veja bem, o Bolsonaro tinha que ter sido cassado naquele dia que ele invocou o Ustra na cassação, no impeachment da Dilma. Exato. Nós não fizemos nada. Lá atrás, na ditadura, os agentes que fomentaram tortura e tal foram anistiados. Quer dizer, o Brasil nunca se levou a sério. Então é hora de nós levarmos a sério. Se o Supremo Tribunal Federal diz que esse grupo lavajatista da República de Curitiba corrompeu o sistema de justiça, isso não pode ficar. Sem dúvida. Por aí, sem uma responsabilização. Bom, o Moro, então, vai comer ainda o panetone esse ano, mas talvez não coma o ovo de Páscoa do ano que vem como senador. O bacalhau da Páscoa. O bacalhau e ovo de Páscoa, acho que ele não será mais senador. Bom resumo. Cacá, querido, muito obrigada. A gente já deseja um excelente fim de ano para você, querido. Um abraço. Até ano que vem, né? Eu acredito. Pelo menos para mim é até ano que vem, que eu só volto dia 8 agora. Exatamente. Um beijo, querido. Dia 8 é um bom dia. Dia 8 é um bom dia para voltar, porque vai ter a festa de comemoração da democracia, da resistência que nós fizemos. Bom ano para vocês, bom Natal para todos. Boa. Alegria. Obrigada, Cacá. Um abraço grande. Até mais. Falando em Natal, gente, vamos falar então. A gente prometeu e vai falar da campanha de doação para o Padre Júlio. Favor, bravíssimo Padre Júlio Lancelotti. Sempre na rua, sempre com o povo da rua. É isso. E ele é responsável, né, por produzir 1.800 pães todos os dias. A padaria Escola Dom Paulo Evaristo Warnes precisa da sua ajuda. Essa padaria é um projeto da Pastoral do Povo da Rua, que é do Padre Júlio Lancelotti, né? O Padre Júlio aqui é nosso querido parceiro, inspiração, né? Todos os dias para a gente continuar lutando pelas pessoas que ele chama, né, dos nossos irmãos que moram nas ruas. E ele tem sido alvo de ataques da extrema-direita. Começou na pandemia essa história e ele ajuda até hoje a matar a fome das pessoas, centenas de pessoas todos os dias. E para ele continuar esse projeto, justamente, ele precisa de apoio. E o Natal é uma data muito simbólica para a gente justamente somar nesse trabalho que o Padre Júlio faz, né? Inclusive, essa tem sido já a terceira maior campanha do ICL de arrecadação. E aí, o que eu vou falar para vocês, né? Vocês podem fazer essa doação. A gente tem aqui a imagem, a gente já está com a imagem na tela? Ainda não, para poder fazer a doação via QR Code. A gente vai colocar aqui na tela, porque é o seguinte, aí você pode fazer a sua doação apontando para a tela e tem também o Pix. Você pode fazer um print, né, do Pix para você poder saber como doar, que é o 63089-825/0097-96. Esse é o Pix que você pode fazer a sua doação para o Padre Júlio. A gente não tem o QR Code, então você faz um print da tela dessa imagem que está aqui agora. Quem está só ouvindo pode parar agora para fazer o print e depois você pode fazer justamente esse Pix direto para a conta. A gente teve até agora, gente, 300 mil reais arrecadados. Então, importantíssimo. Que maravilha, né? Essa é assim, a boa notícia é que num dia, assim, para quem está meio distraído, não entendeu bem, é um dia de doação, né, assim, que o ICL principalmente promoveu, num dia, em menos de 24 horas. A gente começou hoje de manhã. E começou hoje de manhã, então são 12 horas, nem isso. Em 12 horas, 300 mil reais, o que garante
vários meses de funcionamento dessa estrutura que o Padre Júlio organiza. Mas se você continuar doando, você que está nos acompanhando, dá para a gente subir bastante esse valor e entregar ainda outros meses para que esse projeto possa continuar funcionando, não só agora para o Natal, é para o ano todo que vem inteiro, né, Chico? Exatamente. E o ICL, que é colaborador permanente do trabalho do Padre Júlio. Tem lá um centro de informática que as pessoas da rua aprendem a fazer o seu currículo, aprendem a lidar com o computador, que hoje é algo importantíssimo. Está lá o ICL colado no Padre Júlio o tempo inteiro. Importantíssimo. Legal. E, gente, aí você que já fez a doação, comenta aqui no chat, porque aí você incentiva também outras pessoas a fazer essa doação, né? Conta como é que você fez essa doação, se foi fácil de fazer. Pix é muito fácil, né, gente? Hoje em dia quase todo mundo tem Pix. Então vai escrevendo aqui nos comentários do nosso chat, pede doação no grupo da família, empresa, grupo de amigos de WhatsApp, porque assim a gente vai espalhando essa corrente, conseguindo. É o tipo de doação que você sabe que é uma causa mais do que nobre, que vira comida amanhã para o povo da rua. Sabe? Enquanto a gente vai estar no Natal, nosso Natal confortável, etc., o povo da rua não tem isso. Então, se você doa para o Padre Júlio, tem a garantia que esse povo vai ser assistido amanhã à noite. Vai ter um amparo, né? Vai ter uma comidinha quente para a noite de Natal. Isso aí. Isso aí, gente. Então, Feliz Natal para todo mundo, para quem é de Natal, para quem não é de Natal, um bom fim de ano, né? Para quem é do Recife. Exatamente. Para quem é de Salvador, de São Paulo e tal. Exatamente. Adorei, Chico. Mas antes, gente, olha só o Sinapse de hoje. Que especial o Sinapse de hoje, com o psicanalista Christian Dunker, que é professor da USP também. Sério, ele é genial, né? Vale muito a pena assistir essa conversa, essa entrevista que foi pilotada pelo César Calejão e pela Robertinha Garcia também. Começa a partir de agora, então é só permanecer aqui no link. E boa noite, né, meus queridos Chico Sá, Rodrigo Viana, por essa última sexta-feira de 2023. Beijo para a comunidade ICL. Feliz Natal para todo mundo. Um ótimo Natal, gente. 2023, eu comecei o programa falando isso, que eu acho que termina de maneira melhor do que nós começamos, né? Que a gente não tenha surpresas como 8 de janeiro, porque o ano passado a gente chegou ao... Opa! Aqui, pera um pouquinho. Teve uma queda, gente, porque é o último programa, né? Então a gente tem que ter uma quedinha aqui técnica. Então, emoção. Um ótimo Natal para todo mundo, que a gente tenha um 2024 também excelente, que você aproveite bem o final do ano e a gente vai estar junto a partir de 8 de janeiro e em plantão aqui entre o Natal e o Ano Novo. Chico Sá e Rodrigo Viana vão estar aqui no plantão de fim de ano. Não, só dia 2. O Rodrigo vai estar falando da Argentina, que está em rebuliço. Eu também só volto dia 8, Chico. Então a gente vai descansar um pouquinho, mas a nossa equipe aqui, ó, vai ter César Calejão, vai ter Roberta Garcia, vai ter William De Luca, vai ter muita gente aqui. O time o time vem forte. Sempre. E a gente vem forte em 2024 também, então excelente fim de ano para você. Uma boa noite, obrigada a você que acompanhou a gente esse ano e também essa noite. Um beijo grande. Juízo, mas não muito, tá? É isso aí. Até mais, gente. Valeu. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, dois mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios. A gente vai falar de vários aspectos, do Natal, da convivência, da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo, de tudo isso. Vai ser bom, não perca!